Olá, meu nome é Ivan Taveira, eu sou instrutor bíblico da Escola Bíblica Online e nós estamos no primeiro módulo dos estudos bíblicos e hoje com o tema A Lei e o Juízo. Esse é um tema muito importante que muitas pessoas têm negligenciado. Muitas deturpam os textos bíblicos. Algumas afirmam que as leis de Deus foram abolidas, que não precisa mais guardar lei coisa nenhuma. Outros dizem que as leis de Deus foram transformadas, foram mudadas, né? E com relação ao juízo, muitas pessoas pensam de um jeito, outros pensam de outro. Jesus virá de uma forma visível, outros dizem que será de uma forma invisível, outros dizem que terá tribulação, outros dizem que não terá, outros dizem que passará, outros não passará, enfim. Várias pessoas têm vários pensamentos deturpados. E hoje nós vamos estudar na Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus de fato diz sobre esse tema tão importante. Mas para isso, quero convidá-lo a fazer uma breve oração comigo. Pai Santo e amado, esse é um tema muito importante da Tua Palavra, Senhor Deus. Um tema que tem sido negligenciado, tem sido deturpado, tem sido deixado de lado por muitas pessoas, Senhor Deus. Um tema tão importante como esse. Então, Pai amado, ao abrir a Tua Palavra, pedimos mais uma vez a direção do Teu Santo Espírito para que nós possamos de fato compreender a Tua Palavra, Senhor Deus. De fato entender, Senhor Deus, os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós, Pai Santo, por favor. Pai, envie o Teu Santo Espírito para nos abrir a mente e o coração, para que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes dela. Por Jesus eu oro, te peço e agradeço. Amém. Bem, gente, olha que Moisés, ao escrever o Salmo 119, ele disse no verso 18: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. As pessoas têm um pensamento equivocado com relação às leis de Deus. Muitos dizem que as leis de Deus são pesadas, são fardos, são maldição. Muitas pessoas dizem que as leis de Deus não precisam mais ser observadas porque foi anulada, Cristo anulou na cruz do Calvário. Enfim, vários pensamentos, gente. Mas olha que o salmista diz aqui, gente: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Sabe? Essa é uma oração que deve ser feita por mim e por você constantemente, para que Deus possa desvendar de fato nossos olhos para ver as coisas excelentes que Deus tem para nós. Deus tem revelado para nós na Sua palavra. Tá? E hoje então nós vamos estudar esse tema importante, a lei e o juízo de Deus, tá bom? Então, olha só, primeiro nós vamos meditar no Salmo 1. Lá no Salmo 1, gente, o salmista Davi, ao escrever o Salmo 1, ele apresenta aqui a lei de Deus, a maravilha da lei de Deus e o juízo de Deus. É apresentado no Salmo 1. Olha que diz o Salmo 1, olha. Bem-aventurado o homem. Olha só, quero dar um destaque nisso para vocês. Bem-aventurado o homem. Aqui não está dizendo judeu. Davi era judeu. Mas Davi não está dizendo aqui bem-aventurado o judeu. Davi era da nação de Israel. Ele não diz aqui bem-aventurado o israelita. Não, está dizendo bem claro aqui, olha, bem-aventurado o homem, tá? O ser humano, tá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele continua, olha, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa interessante, gente. O que guarda a lei de Deus, o que observa a lei de Deus, sabe? Que não anda nos caminhos dos ímpios, que medita na lei de Deus de dia e de noite. Davi declara que será como um homem, será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, sabe? Que dá o seu fruto no devido tempo. E tudo que faz prosperará. Percebe, gente? Então esse é o caminho dos justos. Agora, olha que interessante. Agora, a partir do verso 4, ele começa a declarar agora o que acontece com os ímpios. Então ele vai da atitude dos ímpios até o juízo. Olha o que diz no verso 4, olha, de Salmo 1. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Percebe aqui, gente, a lei e o juízo nesse salmo? Então, muitas pessoas, né, afirmam que a lei foi dada para o Velho Testamento, nós somos no Novo Testamento, nós somos na graça. Né? Mas lá no Antigo Testamento, o salmista já declarava sobre a lei de Deus, que os justos observam a lei de Deus, os ímpios não. E os ímpios serão desarraigados, serão destruídos, tá? No juízo de Deus, eles não prevalecerão no juízo. Tá? Então percebe que aqui nós tratamos da lei e do juízo de Deus?
Isso é muito importante, gente. E notem claramente que ele falou sobre o homem, tá? Não falou sobre o judeu, sobre ninguém, tá? Então isso é muito importante vocês guardarem. Agora, olha que interessante. Será que a lei de Deus, ela foi dada apenas no Monte Sinai? Tem gente que pensa assim, que a lei de Deus foi dada no Monte Sinai, nas tábuas de pedra, né? Que foi dada por Moisés, que é a lei de Moisés. Bem, gente, nós vamos perceber que a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. E ela é eterna, porque ela representa o caráter de Deus. Olha só, a lei já existia antes do Sinai. Abraão, gente, conhecia as leis de Deus. Olha que diz lá, Gênesis capítulo 26, verso 5, olha. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As minhas leis. Percebe? Então, Abraão já entendia, já conhecia as leis de Deus, antes mesmo de ela ser escrita em tábuas de pedra. Percebe? E tem coisas na Bíblia, gente, que a gente precisa entender. Há coisas na Bíblia que são explícitas, que nem essa aqui, por exemplo. Essa está bem explícita aqui, olha. Declara claramente que Abraão guardou as leis de Deus. Então aqui declara claramente, não preciso nem ficar, né, divagando nesse tema aqui, porque aqui já está claro, tá? É bem explícito mesmo. Mas tem coisa na Bíblia que está implícita, que você precisa ter um pouco mais de raciocínio para você começar a compreender. Olha só, por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 3, verso 4, declara o seguinte, olha. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. E eu quero mostrar para você uma coisa interessante, gente. Satanás, Lúcifer, ele cometeu pecado. Então, olha que interessante. Se João declara que pecado é transgressão da lei, então, Lúcifer, no céu, quando ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, né? Agora, que lei que Lúcifer transgrediu, né? Que lei? Então, gente, quando você começa a meditar, você vai ver as coisas implícitas na palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus não se contradiz, gente. Então, se João diz que pecado é transgressão da lei de Deus, e olha que João está dizendo aqui, né? Lá no Novo Testamento, lá na primeira carta dele, João já era um homem idoso quando escreveu essa carta aqui, tá? João era bem idoso. Então, quando João escreveu essa carta, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, ele declara: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Algumas traduções, tá? Todo aquele que pratica o pecado comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Se você for fazer, se a sua Bíblia tiver referências, você vai perceber que ela vai te levar lá para Romanos, sobre a lei de Deus. Porque o tradutor, quando traduziu iniquidade, ele traduziu do grego a palavra nomos, que tem a ver com lei, que é lei. Nomos é lei, tá? No grego. Então, nessa tradução aqui já está corrigido, tá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a questão que eu pergunto é o seguinte: Lúcifer pecou. Se pecado é transgressão da lei, que lei que Lúcifer quebrou no céu? Percebe, gente, como a lei de Deus é eterna? Percebe? Então nós vamos ler que pecado que Lúcifer cometeu. Olha só, quando você vai lá em Ezequiel, né, você vai ver que Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 34, né, você vai ver o pecado de Lúcifer. Então olha só, primeiro pecado dele, ó, quis ser igual a Deus. Qual que é o primeiro mandamento, gente, da lei de Deus? Se você for lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3, você vai ver as leis de Deus ali. As leis que Deus deu para Moisés, escreveu na pedra. Para Moisés não, Deus deu na tábua de pedra, né? Pediu para Moisés levar a tábua de pedra e Deus escreveu. Com o dedo dele, tá? Deus escreveu o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Satanás, gente, quis ser como um Deus, tá? Ser como Deus. Então, olha só, quebrou o primeiro mandamento, tá? Quebrou o primeiro mandamento. Segundo mandamento, ele cobiçou o trono de Deus. Eu levarei meu trono acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele cobiçou. O que a lei de Deus diz? Não cobiçarás. Percebe? Isso são coisas implícitas, gente, que a gente tem que ter raciocínio para você analisar, tá? Então você percebe que Satanás foi quebrando a lei de Deus. Terceira lei que ele quebrou, né? Lá em Ezequiel capítulo 28, verso 16, né? E João capítulo 8, 44, Jesus declara: ele é homicida desde o princípio, né? Ele é homicida desde o princípio. Então olha que interessante. O que a lei de Deus diz? Não matarás. Lúcifer causou guerra no céu, sabe? Por isso que Jesus declarou que ele é homicida desde o princípio. Percebe, gente, como que ele vai transgredindo a lei de Deus? Olha só, Ezequiel capítulo 28, verso 16, né? João capítulo 8, verso 45, né? Dá essa dica pra gente aqui, olha. Ele fez o seu comércio no céu, né? Qual que foi o comércio de Satanás no céu, gente? Foi dar falso testemunho, sabe? Seduzir os anjos, enganar os anjos
né? Dando falso testemunho de Deus. O que a lei diz? Não dirás falso testemunho. Sabe? É a lei de Deus. Satanás quebrou a lei de Deus. Percebe, gente? Então, olha que Tiago lá, capítulo 2, verso 10 diz, olha. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, você pode dizer assim para mim, mas Ivan, mas aí não fala que Satanás quebrou toda a lei de Deus. Quebrou algumas. Quebrou algumas leis de Deus, não quebrou todas. Mas quem quebra uma, quebra todas. Quebra todas, tá? Qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque a lei diz, não matarás. Né? Você não mata, mas você adultera, você se torna culpado. Você fica debaixo de condenação da lei. Tá? Você cai debaixo da maldição da lei. Tá? Que a maldição da lei é a condenação dela. Tá? Então se você não mata, mas você adultera, você é transgressor da lei. Você fica debaixo da maldição da lei, da condenação da lei. Porque o salário do pecado é a morte. Então você fica debaixo da condenação dela, tá? E essa foi a condenação do diabo, tá? Ele transgrediu. E o que ele fez, gente? Quando ele veio para a terra, né, quando ele foi expulso do céu, porque chegou um momento no céu que não teve mais espaço para ele. Nós já estudamos sobre isso, tá? Não teve mais espaço para ele. Ele foi lançado para a terra. E aí ele tentou um casal. Tentou aqui, né? Eva, né? Chegou para Eva e disse, é assim que Deus disse para você, Eva, que você não deve comer de nenhum fruto que está no jardim? Nós já falamos sobre isso no estudo anterior, tá? Mas eu vou dar só uma pinceladinha para vocês aqui. Então Eva, não, Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, menos dessa. O diabo então, astuto como ele é, né? Disfarçando-se de serpente ali, né? Usando a serpente, né? como um instrumento de engano. Por que ele usa a serpente, gente? Se ele aparece como um anjo ali, Eva ficaria muito atenta, muito esperta, porque Eva já estava sabendo. Deus já havia dito que não poderia comer daquela árvore, né? Já havia rebelião no céu, já havia, Satanás já tinha sido expulso, né? Então, ela estava atenta. Mas o diabo usou uma serpente. Serpente não fala. Mas aquela serpente estava falando por quê? Ela estava na árvore do conhecimento. Olha, ela comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não morreu. Ela está na árvore, ela está falando. Enganou Eva, gente. Sabe, Eva, puxa, ela deve ter comido, deve ter ficado sabida. Então, a árvore realmente dá sabedoria, a árvore do conhecimento, ela dá sabedoria mesmo. Então a serpente declarou. Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você será conhecedor do bem e do mal, você será como Deus. Olha só, o mesmo sentimento que o diabo tinha no coração de ser como Deus, quer dizer, não terás outros deuses diante de mim. Colocou no coração de Eva. Além do mais, dando um testemunho de Deus, né? Fazendo seu comércio, né, com Eva, né? Dando um testemunho de Deus, dizendo que Deus estava mentindo para Eva. Ó, Deus está se escondendo de você, Eva. Porque Deus sabe que se você comer, você vai ser sabida, você vai ser inteligente, você vai ser como Deus. Olha só que interessante. Você percebe como que ele colocou no coração de Eva o pecado? E Eva acariciou esse pecado no coração. Aí ela começou a olhar para o fruto, ela viu que o fruto era muito bonito e bom para dar entendimento. O que ela fez? Furtou. Primeiro ela cobiçou, que a Bíblia diz, não cobiçarás. Né? Ela cobiçou o fruto. Depois ela furtou, porque aquela árvore Deus não tinha dado para ela. Ela furtou. Então, você percebe, gente, quando você medita na lei de Deus, você percebe assim que é a coisa na Bíblia que está implícita. Não está explícita assim para você chegar e ver que foi isso de fato mesmo. Mas quando você começa a analisar, você começa a pegar os textos bíblicos, você começa a ter uma compreensão mais ampla. Percebe? Então nós vimos aqui que Eva não foi uma questãozinha de comer o fruto só. Foi uma questão de transgressão da lei de Deus, de duvidar do caráter de Deus, do amor de Deus, da justiça dele, da palavra de Deus foi duvidado. Sabe aqui? Então foi grave, foi uma coisa gravíssima. E Adão? O que aconteceu com Adão? Você acha que Adão não conhecia o fruto? Aí você pode dizer assim para mim, mas Ivan, Adão não foi enganado. Por isso mesmo, por isso que o pecado dele foi maior ainda. Que ele não foi enganado. Quando Eva trouxe o fruto para ele, ele conhecia aquele fruto. Mas sabendo que Eva tinha comido, que Eva poderia morrer, ele amava Eva. E ele amou Eva mais do que a Deus. Jesus disse assim, olha, aquele que não deixar pai, mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, irmãos e irmãs por minha causa, não é digno de mim. Por quê? Porque passa a ser um Deus. Passa a ser um Deus. Percebe, gente? Então Adão amou Eva mais do que a Deus. Ele então falou assim, se ela vai morrer, eu vou morrer com ela. E comeu o fruto. Tá? E aí então, gente, o mal entrou. O mal tomou conta. Nós estudamos sobre isso, né? A origem do mal, nós já falamos sobre isso, tá? Mas eu quero dar mais uma pinceladinha para vocês entenderem que a coisa na Bíblia está implícita, que a gente tem que meditar, tá? Então você vê que houve a transgressão da lei de Deus, tá bom? E as leis de Deus são eternas. Porque já existia a lei de Deus, porque pecado é transgressão da lei. E se Adão pecou, Adão transgrediu a lei de Deus. Assim como Lúcifer também pecou. Então o que acontece? A lei de Deus é eterna. Representa o caráter amoroso e justo de Deus, né? Agora uma coisa que as pessoas não compreendem, que também eu acho muito importante eu comentar com vocês. Tem gente que chega assim, quando você fala da lei, né?
As pessoas falam que a lei é a Torá. De fato, a Torá é a lei. Jesus chamava a Torá de lei. Né? Todo o Pentateuco ali é chamado de lei. Né? 613 mandamentos. De fato, tem mesmo. Então muita gente fala assim, se você guarda a lei, você tem que guardar toda a lei, tem que guardar os 613 mandamentos. Então eles fazem um bolo assim, sabe? Ele pega tudo, eles não sabem distinguir. Eles não sabem ver as distinções que há nas leis, porque eles não meditam na lei de Deus. Não meditam, então não conseguem entender. Por isso a nossa oração tem que ser, gente, Senhor, abre os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, sabe? Então, gente, lá no Pentateuco, né, na Torá, que é o livro da lei, tem várias leis. Então você precisa distinguir quais são essas leis. Você se lembra do jovem rico? Quando Jesus chegou para o jovem rico, quer dizer, o jovem rico chegou para Jesus, né, e disse, bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Lembra dessa passagem na Bíblia? Aí Jesus disse para ele assim, olha, por que me chama de bom? Bom só é um que é Deus. Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Então Jesus declarou para ele, guarde os mandamentos. Olha só, Jesus declarou para o jovem rico, guarde os mandamentos. Mas o jovem rico perguntou, quais? Por que você acha que o jovem rico perguntou quais mandamentos? Porque na Torá são 603 mandamentos. Então ele queria saber qual dos mandamentos ele teria que guardar para herdar a vida eterna. Então Jesus deu um exemplo de citando assim, não adulterarás, não furtarás. Jesus deu um exemplo da lei moral, sabe? São várias vezes na Bíblia. Então Jesus falou assim, olha, a lei moral. A lei moral. Então não são as outras leis, são essa lei aqui, ó. Os 10 mandamentos. Então Deus deu uma dica para ele, assim, você tem que guardar os 10 mandamentos. Né? Aí sabe o que o jovem rico falou para Jesus? Eu tenho guardado desde a minha meninice, desde quando eu era pequenininho. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou ele. E Jesus declarou para ele o seguinte, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. E você terá então um tesouro no céu. O que aconteceu com o jovem rico, que disse que guardava a lei de Deus? Simplesmente saiu triste. Por quê? Porque ele tinha um outro Deus. Ele tinha um dinheiro. Então ele falava que guardava a lei de Deus desde pequenininho, mas ele nunca guardou. De fato, ele nunca guardou. Porque o coração dele não estava inteiro para Deus. Ele estava ainda com apego ao dinheiro. E dinheiro, gente, quando você coloca ele em primeiro lugar, ele passa a ser um ídolo, né? Um ídolo para você. Então, o jovem rico não guardava o mandamento, porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E ele colocou a riqueza antes de Deus. E a riqueza passou a ser um Deus para ele. Percebe, gente? Então, entenda isso. Há distinção de leis, tá? Então, nós vamos ver isso agora, olha. A lei de Deus. Vamos comparar com a lei de Deus com a lei de Moisés, tá? Primeiramente, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 31, verso 18, olha. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, tá? E a lei de Moisés? A lei de Moisés foi escrita por Moisés. Olha o que diz lá, Deuteronômio capítulo 31, verso 9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então Moisés escreveu a lei. Os 10 mandamentos foi escrito por Deus. As leis de Moisés foi escrito por ele. Então tem essa distinção, tá? Olha só, a lei de Deus foi colocada dentro da arca. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 25, verso 21. Porás o propiciatório. Propiciatório, gente, era a tampa da arca, tá? Que tinha os querubins de ouro. Era uma tampa toda de ouro, que tinha os querubins em cima, tá? Ali aparecia a glória de Deus naquela tampa. Ali era chamada de propiciatório, aquela tampa da arca, tá? Então, olha só, porás o propiciatório em cima da arca. E dentro da arca, quer dizer, dentro dela, porás o testemunho. O testemunho é as leis de Deus, os 10 mandamentos, tá? Que eu te darei. Então, as leis de Deus foram colocadas dentro da arca, tá? E a lei de Moisés? Foi colocada fora da arca da aliança. Olha o que diz lá Deuteronômio, capítulo 31, verso 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, olha que interessante. As leis de Deus dentro, as de Moisés fora. Percebe? Então há distinção, tá? Tem gente que não analisa essas coisas, mas há distinção. Agora, olha só, gente. As leis são divididas na Bíblia. Não tem assim, a Bíblia não tem a divisão assim, tá? A Bíblia está falando no total. Você pega o Pentateuco, vai falar das leis. Não vai fazer essa divisão, mas nós, como a gente medita na lei de Deus, a gente começa a entender que tem divisão na lei. Por exemplo, as leis morais. Qual é a lei moral de Deus, né? É os 10 mandamentos. Por quê? Por que fala moral? Porque tem que ver com a conduta do homem, que tem dentro do coração do homem, tá? São leis universais. E expressam amor a Deus e amor ao próximo. Jesus fez um resumo da lei, né? Jesus fez um resumo da lei. Olha só, quando foi perguntado para Jesus, né? Que ele falava da lei, né? Olha só, Mateus capítulo 22, verso 37 e 40, olha. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então olha que interessante, tem gente que fala assim: Jesus mudou a lei, não é mais 10 mandamentos, agora é 2. De fato, gente, é um mandamento só: amor. A lei de Deus é amor e justiça, tá? Então, Jesus, ele não mudou a lei, ele fez um resumo da lei. Porque quando você pega os 10 mandamentos, quando você pega o primeiro ou o quarto mandamento, você vai ver que são mandamentos que têm a ver com Deus. Então, se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não vou ter outros deuses diante de mim, eu não vou fazer mais escultura para me ficar prestando culto a elas, eu não vou tomar o nome de Deus em vão, eu vou guardar o sábado, que é o dia que Deus se separou para me guardar. Se eu amo Deus, eu vou cumprir esses 4 mandamentos. Então, esse é amor para com Deus. Se eu amo meu próximo, eu vou honrar meu pai e minha mãe, que é meu próximo. Eu não vou matar o meu próximo. Eu não vou adulterar contra o meu próximo. Eu não vou furtar nada do meu próximo, sabe? Eu não vou cobiçar nada do meu próximo, tá bom? Eu não vou dizer falso testemunho contra o meu próximo. Você percebe, gente? Então essas leis diz respeito ao amor a Deus e amor ao próximo. É os 10 mandamentos. E tem gente que pensa que Jesus ele mudou a lei, né? Que ele fez a lei assim, não, agora ele mudou. Não é mais 10 mandamentos, agora é esses 2 mandamentos só. Olha, gente, mas de fato Jesus estava falando desses mandamentos, já estava lá no Antigo Testamento. Olha, quando Jesus disse amarás a Deus sobre todas as coisas, já estava escrito lá em Deuteronômio, Moisés já tinha escrito isso. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, olha: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Percebe? Já tinha esse mandamento lá. Então não é mandamento novo, gente. Não é mandamento novo. Percebe? Então Jesus não mudou nada, Jesus só fez um resumo, tá? E o do próximo, está lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, olha: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Percebe? Jesus citou esses 2 versos aqui da Bíblia, que já tinha. Então Jesus não mudou coisa nenhuma, Jesus ele só resumiu, tá? Então tem gente que não consegue meditar na lei, não consegue entender isso, gente. É simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Mas tem gente que faz uma mirabolância danada para pegar e não obedecer à lei de Deus, sabe? Fica inventando coisa para não obedecer, tá? Então guarda isso, tá bom? Olha só, na Bíblia também tem as leis civis. O que são leis civis? As leis civis são as regras gerais que regem uma comunidade para viver em harmonia. No Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição Federal, que tem as leis que nós devemos seguir. Tem as leis penais, né, do Código Penal, tem o Código Tributário, né, tem o Código Civil. Então são leis que regem a comunidade. As leis morais, gente, elas são universais. Por quê? Porque ela tem que ver com a conduta moral do homem. Por exemplo, matar aqui no Brasil é crime. Lá no Japão, que ninguém crê em Jesus, por exemplo, né, os ateus, ou lá na China, ou lá na Rússia, ou enfim, qualquer outro lugar que não crê em Deus, os muçulmanos, matar também é pecado. Matar também é crime. Então, as leis disso são universais. Agora, tem leis que é só do Brasil, que não serve para os Estados Unidos, por exemplo. São leis civis. As leis civis do Brasil, gente, diz respeito só ao Brasil. Se eu for lá nos Estados Unidos e falar assim: não, eu quero ser julgado pela Constituição brasileira. Não, você vai ser julgado pela Constituição americana. Você transgrediu a lei americana aqui, ó. Percebe? São leis diferentes. São leis civis. Assim também havia na nação de Israel. A nação de Israel também tinha suas leis civis. Por exemplo, eu te citei alguns exemplos aqui, olha. Levítico capítulo 24, verso 17 ao 20, olha: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, e igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então essa era a lei civil, tá? Não era a lei de Deus, era a lei civil. Jesus declarou, visto que os antigos disseram, olho por olho, dente por dente, né? Eu porém vos digo que não é assim, tá? Porque essa era a lei do homem, tá? Era a lei civil. Olha só, Levítico capítulo 25, verso 29, olha: quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Então você percebe que as leis aqui são diferentes, né? Essa lei que trata da questão de moradia, de venda, de compra, né? Olha só, Levítico capítulo 25, verso 39 a 40. Olha só: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo, como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então olha só, até leis sobre escravos, né? Leis de pessoas pobres que se empobreciam, se vendiam a si mesmo para pagar dívida. Então você percebe, aqui são leis civis, leis que tratam da comunidade, tá? As leis morais de Deus são superiores, tá? São superiores, tá bom? Então nós vemos aqui agora as leis civis. Olha só, nós vemos também as leis cerimoniais na Bíblia. O que são leis cerimoniais, gente?
são as leis que regiam as cerimônias e os cultos no templo. Eram ordenanças e sombras que tipificavam o ministério de Cristo. Então, tudo no templo ali, gente, tudo que acontecia no templo era uma sombra de Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele também é o nosso sumo sacerdote. Então, tudo que o sacerdote fazia ali apontava para o ministério de Cristo. Tá? Então, o que diz lá, Levítico capítulo 23, verso 27 e 32, olha. Mas aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Olha que interessante, gente. Essa aqui era a festa da expiação. Tipificava o dia do juízo, que Cristo faz por nós no santuário celestial. Sabe? Jesus está executando juízo no santuário celestial. E ele é nosso sumo sacerdote. Essa festa aqui, de Levítico capítulo 23 aqui, que é o dia da expiação, ela está bem especificada lá em Levítico 16, que mostra, né, as festas do Senhor. São várias festas, tá? Em Levítico 23 mostra as várias festas que tinha. Eram festas cerimoniais, eram feriados judaicos. Você nota aqui que era o 10º dia do 7º mês. Era um sábado. Mas não é o sábado semanal, não é o sábado do 7º dia. Percebe? Eram leis do templo. Olha só outra lei aqui, Levítico capítulo 7, verso 15, olha. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Então, olha só, regras de como comer a carne do sacrifício. Percebe? Nós temos aqui um sábado, que não era o sábado semanal, era um sábado cerimonial, que eram as festas. Nós temos aqui como eles deviam comer a carne do sacrifício. E agora aqui no Números capítulo 28, verso 14, diz assim, olha. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Então você percebe? Nós vimos aqui as festas, que eram sábados, né, que não é o sábado do 7º dia, eram festas, né, cerimoniais. Nós vimos aqui o tipo de comida que eles comiam, que eram as regras de comer no templo, né, da comida, da bebida aqui. Você está vendo de libação aqui, do hin, do vinho. Então nós vimos aqui comida, bebida, festa de lua nova. Aí quando você vai lá em Colossenses, gente, aí você vai entender o que Paulo escreveu lá em Colossenses. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, olha. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Agora você entende que Paulo estava se referindo a essas festas judaicas, essas cerimônias, porque havia cristãos que estavam ali querendo se judaizar, né? Os judeus estavam com aquele negócio lá de querer circuncidar e guardar as festas solenes, mas aquelas festas solenes já havia se cumprido em Cristo Jesus. Quando o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o templo, o significado do templo já se cumpriu em Cristo. Não é que foi abolido, não, foi agora mudado. Agora, o que era sombra se tornou realidade. Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então não tem necessidade mais de matar cordeiro. Então Paulo disse assim, olha, se você quiser guardar as festas judaicas aí, tudo bem. Ninguém te julgue por causa disso. Mas não está falando que o sábado foi abolido, que a lei de Deus foi abolida, coisa nenhuma. Estava se referindo aqui às festas, às luas novas e os sábados. Tá? O comer, o beber que tinha nas festas. Então você percebe, gente, quando você estuda, quando você compara um texto com outro, você tem uma visão mais ampla. Você percebe? Então a gente tem que estudar, a gente meditar na palavra de Deus para não errar. Então essas aqui, gente, eram as leis cerimoniais, tá? Que apontavam para Jesus. Sabe? Por isso que diz lá em Gálatas, né? Cristo cravou, né, as leis em forma de ordenanças que eram contra nós. Então, cravando na cruz. Essas ordenanças, essas festas cerimoniais. Tá? Então, não é a lei de Deus dos 10 mandamentos, que as pessoas confundem. Então, você percebe, nós temos que ter uma distinção das leis, gente, para a gente não cair em erro, tá bom? Outra lei de saúde, olha, essa aqui é importante. Essa aqui é muito importante, olha. O que são as leis de saúde, né, na Bíblia, né? Leis que proporcionam bem-estar físico ao homem. Já eram conhecidas antes do Sinai. Então, essas leis de saúde aqui, gente, diferentemente das leis cerimoniais, que foram cumpridas, né, que tipificavam o ministério de Cristo, as leis de saúde não. As leis de saúde são leis que são para o bem do homem, né? Diferente das leis civis também. As leis civis foram dadas para Israel como uma nação, né, uma nação que era teocrática, né? Então foi dada. Hoje Israel não tem essas leis mais civis. As leis que tinham lá, Israel não tem mais, tá? Porque Israel não é mais uma nação teocrática. O templo não tem mais o templo, não tem. Então lá não tem mais lei cerimonial e também não tem as leis civis. Percebe? Mas a lei de saúde, gente, elas têm a ver com a saúde do homem. Então elas não foram assim abolidas que nem pessoas pensam. Por exemplo, olha, lá em Gênesis capítulo 7, verso 2, já Noé já sabia
de animais limpos e imundos, que tem a ver com a saúde, de alimentação boa que você deve comer. Que Deus diz para Noé lá, olha, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então Noé já sabia que era animal imundo, que era animal limpo. Olha que interessante, bem antes da lei, percebe? Que diz lá Levítico, capítulo 11, verso 2 e 3, olha. Dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais, esse comereis. Então tem uma regrinha para você não se contaminar. Sabe, eu tenho um amigo meu que ele comia muito carne de porco. Quando eu falava isso pra ele zombava de mim. Ele falava que nada, rapaz, eu como uma carne de porco mesmo, a carne é gostosa, e zombava de mim. Aí um dia ele estava com a família comendo um lanche e ele simplesmente desmaiou. Chamaram o resgate, levaram para o hospital, fizeram exames, constatou que ele tinha verme de porco na cabeça. Teve que passar por uma cirurgia muito delicada. Hoje ele não rela carne de porco na boca. Percebe, gente? Então, não, foi abolida, Cristo aboliu. Nós vamos tratar sobre isso aqui. Olha que diz Levítico capítulo 13, verso 45 e 46, olha. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. O que acontecia, gente? Quando a pessoa ficava doente, naquele tempo não tinha hospitais como tem hoje. Não tinha cura para a lepra. Então, a lepra era contagiosa. Qual que era a atitude que eles faziam? Quarentena. Mandava para fora do arraial. O que aconteceu na pandemia do Covid, né, que nós tivemos no mundo? O mundo não sabia como lidar com o Covid. Fizeram o quê? Quarentena. Você percebe? Usaram essas leis que estavam de saúde na Bíblia. Então, quando não se sabe o que fazer, segue-se a Bíblia. Tá? Segue-se a Bíblia. Quarentena. Né? E olha, Jesus é tão misericordioso, gente. Que Jesus diz, né? Lá pro leproso que Jesus curou, né? Olha, Mateus capítulo 8, verso 4, olha. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então olha que interessante. As leis de saúde, gente, Jesus sabia que tinha as regras ali, porque o povo tinha que saber que o homem estava curado. E ele tinha que passar pelo sacerdote, porque o sacerdote ele examinava. Saber se era lepra de fato, ou se era apenas uma mancha na pele, ou se era apenas uma cicatriz, uma coisa assim. Então, o sacerdote examinava. E se constatasse que era lepra, ele ficava isolado. E se ele fosse curado, de fato, o sacerdote ia examinar ele, ver se não tinha nada. Aí sim ele seria declarado puro. Então, aquele leproso que Jesus curou, ele era imundo. Ele estava afastado do arraial. Então, quando Jesus curou ele, Jesus falou assim, apresenta o sacerdote para ele saber que você foi curado. Percebe, gente? Então, as leis de saúde são leis que são para o nosso bem. Sabe? Então o alimento que você come, tudo tem a ver com a saúde, gente. Então não pensa você que as leis de saúde foram abolidas, né? Porque ela tem a ver com o nosso corpo. Aí você fala assim, mas Ivan, tem alguns versos que parece que, né? Que diz que aboliu, né? Por exemplo, esse aqui, olha, Mateus capítulo 15, verso 11, olha. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, gente, tem pessoas que falam assim, tá vendo? Olha só. Jesus falou que contamina é o que entra, é o que sai. Então eu posso comer de tudo. Não, gente. Quando você medita na lei de Deus, quando você estuda, você vai perceber que Jesus não estava falando de questão de alimento impuro. Jesus não estava falando de porco, de nada de animal imundo, não. A questão ali, se você pegar Mateus capítulo 15, você vai perceber que ali a questão ali era que os discípulos não lavavam as mãos. E os fariseus, hipócritas, tinham as suas regras, as suas tradições de lavar as mãos 7 vezes, de fazer um ritual todo de purificação. Então, Jesus declarou para eles que não era nada daquilo. E ele responde no verso 15, olha, no verso 20 do capítulo 15 de Mateus, o próprio Jesus dá a dica para nós, olha. São essas as coisas que contaminam o homem, que as coisas saem do coração, maldade, né, adultério, homicídio, ira, discórdia, tudo sai do coração. Então essas coisas contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então quando você vai ver o contexto dessa discussão que a gente estava tendo aqui, que o que entra não contamina, não está falando de porco, de nada. Está falando sobre a questão de quê? De lavar as mãos, de comer sem lavar as mãos, de acordo com o ritual. E também não estava dizendo que era para ser porco comer sem lavar a mão, não. Não era para observar aqueles rituais humanos, tradições humanas colocadas pelos fariseus. Tá? Então não tinha nada a ver com carne de porco. Aí da mesma maneira, a pessoa fala assim, mas lá em Atos dos Apóstolos, quando o Pedro estava com fome, e apareceu lá o lençol, o aviso do lençol. Né? O que Pedro ouviu, né? Olha só, Atos capítulo 10, verso 13 e 14, olha. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Aí a voz diz assim, não considere comum ou imundo que Deus purificou.
Então tem gente que fala assim, tá vendo? Deus purificou. Eu posso comer carne de porco porque está purificado. Animal imundo. Ah, gente. Olha só. Quando nós vemos Mateus capítulo 15, nós vemos agora Mateus capítulo 15, que Jesus fala que entra na boca não contamina. Pedro estava ali com Jesus. Pedro perguntou para Jesus, Senhor, o que quer dizer isso? Jesus explicou. As coisas saem do coração que contaminam o homem, mas não comecei a lavar as mãos. E Pedro entendeu. Pedro entendeu que Jesus não está falando nada de porco, de animal imundo. É tanto que quando Pedro teve essa visão, ele declarou, Senhor, eu jamais coloquei coisa comum e impura na minha boca. Gente, quando Pedro teve essa visão aqui, Jesus já havia sido ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado Jesus, né? Já estava no céu. Então, se lá atrás Jesus dissesse assim, olha, não precisa comer mais nada não, viu, Pedro? Pode comer de tudo, não precisa mais guardar nada não, que está tudo liberado. Então Pedro não podia comer, matar e comer, mas ele falou assim, Senhor, nunca coloquei coisa comum na minha boca. Porque Pedro entendeu o que Jesus disse lá atrás. Sabe, que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Pedro entendeu que não tinha nada a ver com um animal imundo. Mas aqui Pedro ficou pensando, o que quer dizer essa visão então? O que quer dizer essa visão? Pedro ficou pensando. Aí, gente, quando vai lá em Atos capítulo 10, verso 27 e 28, Pedro vai na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil. O que Pedro disse para Cornélio? Olha, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido ao judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então Pedro entendeu a visão. Aquela visão não tinha nada a ver com animal, com porco, com animais imundos. Tinha a ver o quê? Que os judeus achavam que os gentios eram imundos. Então Deus falou para Pedro, Pedro, não considera comum ou imundo que eu purifiquei. Então os gentios, gente, eram pessoas que estavam buscando a Deus. Então Deus havia purificado. Então Pedro não podia rejeitá-los. Percebe? E assim também outros textos. Tem vários textos na Bíblia que as pessoas deturpam, como Paulo diz lá, né? Comei tudo que se vende no açougue, né? Aí tem gente que fala assim, tá vendo? Como tudo que se vende no açougue, então eu vou comer. Não vou comer carne de porco. É só você ler o contexto, gente, que você vai entender. Que não tem nada a ver com animais imundos. Então as leis de saúde, gente, estão em vigor, tá bom? Então eu tô dando essa dica para vocês aqui, para vocês examinarem, tá? Preste atenção, tá? Preste atenção nessas coisas, tá bom? Olha só, o que Jesus declarou, gente, sobre a lei de Deus, né? Olha só. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, olha. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tiozinho jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Sabe, tem gente que chega assim, Jesus cumpriu a lei por mim, eu não preciso cumprir mais nada. Né? Porque diz aqui, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Cristo cumpriu, não preciso cumprir mais. Só que eles não esquecem de ler adiante. Esquece de continuar a leitura. Porque Jesus diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum izinho sequer, um tiozinho sequer, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, eles declaram esse verso que falar que a lei foi abolida. Mas o próprio Jesus diz que até que o céu e a terra passem. Eu digo para vocês, o céu e a terra passou? Então a lei não foi abolida, nem um tiozinho, nem um izinho da lei, gente, foi abolido. Consegue entender isso, gente? É simples. Não precisa fazer esforço para entender uma coisa dessa, gente. Olha só que Tiago, capítulo 2, verso 9 ao 12 diz, olha. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha que dica que Tiago está dando para nós, gente. Então, aquelas pessoas que violam um izinho, um tiozinho da lei, Jesus disse, será chamado mínimo no reino dos céus. Quer dizer, não herdarão o reino dos céus. Aqueles que guardar e ensinar, Jesus disse lá, será grande no reino dos céus, será salvo. Percebe, gente? Então, nós temos que ler, estudar a palavra de Deus e entender o contexto, sabe? Para a gente não cair em erros, gente, que é simples. Não tem mistério aqui que eu estou dizendo para vocês. Estou abrindo a palavra de Deus para vocês, explicando para vocês a palavra de Deus. Não tem mistério nenhum, gente, mas as pessoas deturpam os textos bíblicos para arrumar desculpa para transgredir a lei de Deus, sabe? Pessoas arrumam desculpa, sabe? Para transgredir a lei de Deus e fica arrumando assim, chifre em cabeça de cavalo, sabe? Buscando pelo em ovo. E aqui está bem claro, eu não estou dizendo para vocês nada que está além da palavra de Deus, tá bom? Olha só, gente, quando a gente fala de um tiozinho, de um izinho, que Deus diz lá, né? Nenhum i ou um tiozinho jamais será omitido da lei. Aí nós chegamos à conclusão de que o quarto mandamento, que diz respeito ao sábado, que é o quarto mandamento, está em vigor. Porque o céu e a terra não passaram ainda, né? E tem mais,
Isaías diz que de uma tarde a outra tarde, de uma lua nova, de um sábado a outro sábado, né? Nós adoraremos ao Senhor na nova terra. Percebe, gente? Então, eu digo para vocês, nenhum tiozinho, nenhum izinho da lei será omitido até que tudo se cumpra. Olha, desculpa, gente, tem alguém ligando aqui, eu não vou cancelar o estudo por causa dessa ligação, tá? Eu tô gravando aqui, então eu já tive dor de cabeça, gente. Eu peço, olha, que vocês orem por mim, porque o inimigo se levanta. Hoje tive uma dificuldade incrível para gravar esse estudo, porque chamaram lá fora, o telefone tocou várias vezes, eu tive que parar os estudos, então eu decidi não parar mais, sabe? Porque o inimigo se levanta pra gente não concluir o que Deus quer que a gente fale. Então eu tô aqui para falar para vocês as coisas da palavra de Deus, e o inimigo não vai prevalecer, tá bom? Então, gente, o que diz lá, né? Êxodo capítulo 20, verso 8, olha. Lembra-te do dia de sábado para santificar. O dia esquecido, gente. Tem gente que fala assim, o sábado foi abolido. Aonde foi abolido o sábado, gente? Se Jesus mesmo declarou que nenhum izinho ou um tiozinho será omitido da lei até que tudo se cumpra, sabe? E se você transgredir um, o que Tiago falou? Você transgride todos. Então, gente, cuidado. Cuidado com essas pessoas dizendo que foi abolido o sábado. Cuidado com essas pessoas dizendo que a lei foi abolida. Cuidado. Cuidado. Jesus disse, declarou, aquele que observar e ensinar, guardar a lei, será grande no reino do céu. Os que rejeitarem, né, desprezarem, será mínimo, quer dizer, não vai herdar o reino dos céus. Então, gente, o sábado é um dos mandamentos, é o quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Não se esqueça. Então, se você vai guardar qualquer outro dia, eu guardo esse dia aqui porque, todo mundo guarda domingo, Ivan, todo mundo guarda domingo. Todo mundo guarda domingo, o mundo já é no maligno. O mundo inteiro já é no maligno. Você vai com o mundo? Eu vou com a palavra de Deus. Eu vou com o que Deus diz. Não vou com o que o mundo diz. Mas tem texto na Bíblia que diz que o sábado foi abolido. Bem, nós lemos lá, gente, quando fala lá, ninguém vos julgue por dia de festa, dia de lua nova ou sábados. Então a gente pega aquele versículo aí para falar que o sábado foi abolido. Mas você já estudou, você sabe que aquilo não quer dizer que o sábado do sétimo dia foi abolido. Mas que aquele sábado representava as leis cerimoniais, que apontavam para Jesus. Nós mostramos isso para você. Então por que você vai ainda duvidar? Medita sobre isso. É sério. Você está transgredindo um mandamento da lei de Deus. E se você transgredir um, você transgride todos, porque você se torna culpado, tá? Então, medite sobre isso, tá bom? Olha só, gente. Nós vamos tratar agora do juízo. Há um juízo de Deus. Há um juízo que está estabelecido. Olha que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, olha. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as... porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, não pense você que as coisinhas escondidinhas vai ficar escondidinha, não. Não pense você que aquelas coisinhas que você faz aqui ninguém está vendo, que vai ficar oculto. Não vai ficar oculto, não. Tá? Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe? Aquelas obras boas que você fez que ninguém sabe que você fez, também vai vir à tona. Também vai vir. Aquela obra que você fez que todo mundo desprezou você, que ninguém conseguiu te entender, que ninguém, sabe, analisou e já te criticou, já te falou um monte para você, vai vir à tona. Vai vir à tona também, as coisas boas e as coisas ruins, tá? Então, Deus estabeleceu um juízo, gente. Olha que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31, olha. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo Jesus, gente. Cristo Jesus. Olha que diz lá Romanos, capítulo 2, verso 12, olha. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Então não pense você, eu estou sem lei vai morrer. Se você não guardou a lei, se você desobedeceu, não pense você que você está justo, porque você ignorou. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Quando você se arrepende, você volta para Deus. Mas se você continuar nessa ignorância e morrer nela, nos seus pecados, você vai morrer nos seus pecados. Se você não conhecer a lei, mas você pecou, e você não quis saber de mudar, você não entendeu, você ficou na sua ignorância, você vai morrer sem lei, e sem lei você vai morrer. Tá? Agora, olha que interessante aqui, olha. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, qual que é o padrão de julgamento que vai ter no céu, gente? Qual que é o juízo? Qual que é o padrão do juízo? As leis de Deus, gente. E as pessoas falam que as leis foram abolidas. Não, ela é o padrão do julgamento de Deus, o padrão de justiça de Deus. Sabe? Então, vê como que é sério essas coisas. Não despreze essas coisas, não desprezem. Tá? Isso é sério. Tá bom? Olha só. O juízo de Deus apresenta duas ressurreições. Então tem gente que fala assim, um será deixado, outro será levado, né? Então a gente pensa o seguinte, que vai ter arrebatamento secreto, que Deus vai vir, vai arrebatar secretamente a igreja
e vai ter a segunda chance aqui. Não, gente, isso é doutrina demoníaca. Não tem segunda chance. Hoje, se ouvires a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tá? Essa é a palavra de Deus em Hebreus. Tá? Não endureçais o vosso coração. Hoje, se você está vivo, se você ouve a voz de Deus, aceita. Busque a Deus. Busque mudar a sua vida. Busque se colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele trabalhe no seu coração, para que Ele mude você, para que Ele te dê força para você vencer o pecado. Ele vai te dar força, Ele vai te libertar dos seus vícios, do que você tem que está te oprimindo, que está te afastando de Deus. Ele vai te libertar se você falar assim: Deus, eis-me aqui, com meu coração impuro, com meu coração pecaminoso. Estou aqui, ó, diante da sua presença, Senhor Deus. Eu rogo a tua misericórdia sobre mim, porque eu não sou digno, eu sou pecador, sabe? Gente, Deus se agrada disso porque você reconhece que você é pecador. E você fala assim: Senhor, eu não tenho força para vencer esse vício. Mas Deus vai te dar força, gente. Deus vai te dar força, sabe? Então tem gente que fica pensando que vai ter uma segunda chance. Não tem segunda chance. Se você não aceitar Jesus, se você morrer sem Deus, gente, você já está condenado. Tá? Já está condenado. Então, olha o que diz lá, né? Daniel capítulo 12, verso 2, olha. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Duas ressurreições. Um para a vida, outro para a morte. Agora, note aqui que ele fala os que dormem no pó da terra, né? Então, quer dizer, não tem essa de a pessoa estar lá no céu, a alma da pessoa lá no céu, não fantasminha camarada no céu não, tá? A pessoa morreu, morreu. Nós vamos tratar sobre esse estudo, tá? Nós vamos falar no próximo estudo agora que nós vamos ter, vai ser o estudo sobre a morte, tá? Nós vamos estudar sobre esse tema. Você vai compreender melhor sobre isso, tá bom? Então, olha só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha o que diz lá em João capítulo 5, verso 28 e 29, olha. Jesus diz isso, olha. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, duas ressurreições, tá? E quando vai ser essas ressurreições? Então, nós vamos aprender agora, tá? Como vai ser essas ressurreições? Nós vamos entender agora as fases do juízo, tá? Olha só. O juízo de Deus, gente, ele tem as fases. A primeira fase que a gente chama de juízo pré-advento. Por que juízo pré-advento? É um juízo que já está acontecendo antes de Jesus voltar. Por que a gente fala pré-advento? Porque Jesus não voltou ainda, então já está acontecendo esse juízo. Né? Quando começou esse juízo? Né? Nós vemos lá, olha, já teve início no céu, quando se cumpriu a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Esse juízo está em andamento. Então, na profecia de Daniel, né, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Quando terminou essa profecia, Jesus iniciou o ministério dele de juízo. O que Pedro diz lá pra gente? Olha, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, olha. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, o juízo começa pela casa de Deus. Então, o que está acontecendo no céu? Está acontecendo o juízo. Deus já está julgando quem? Os que aceitam e os que não aceitam. Porque os que aceitam, ele vai vir para buscar. Então, já está julgado. Percebe? Já vai vir buscar. Né? O que diz lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17? Olha, quando Jesus vier então, porque olha só, está tendo julgamento no céu da igreja. Os que vão ser salvos, gente, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, desde os tempos de Adão, até a última pessoa que estiver viva por ocasião da vinda de Cristo, desde os tempos de Adão, gente, até a última pessoa que estiver viva que aceitou a Jesus, antes de Jesus vir. Quando ele vier então, ele vai buscar todos que aceitaram ele, todos. Por quê? Porque já foi julgado, já teve esse juízo que Pedro declarou aqui, olha, o juízo começa pela casa de Deus, então já está começando pela casa de Deus. Então, quando Jesus vier para buscar agora, vai vir buscar a igreja. O que diz lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, olha. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que promessa gloriosa, gente. Então, aqueles que creem vão ser salvos, tá? Vão ser salvos. Então, esse juízo aqui é o juízo pré-advento, tá? E vai acontecer quando? Já está estabelecido e vai até a volta de Jesus. Aí, quando Jesus nos buscar, o que vai acontecer? Nós vamos para a segunda fase, né? Que é o juízo de comprovação. O que é o juízo de comprovação? Olha só. Após a primeira ressurreição, essa que Paulo declarou, né? Que nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo Jesus, né? Então, depois da ressurreição, olha, após a primeira ressurreição, que se dará com a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, onde reinaremos 1000 anos com Cristo, participando do juízo dos ímpios. Então, olha que interessante. Jesus vai vir buscar a igreja. O que a palavra de Deus declara pra gente? Que quando Jesus vir buscar a igreja, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas Apocalipse diz que os outros mortos não vão ressuscitar.
Apocalipse capítulo 20, né? Diz assim, olha: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando Cristo veio buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitaram, os outros mortos ímpios não. Essa é a primeira ressurreição, né? Bem-aventurado, né? Olha, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Fazendo o que, gente, 1000 anos no céu? Tocando arpinha? Não, não. Que diz lá Jeremias, capítulo 25, verso 33, olha. Né? Opa, desculpa, né? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3, olha. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Então, no céu, nós vamos estar julgando os anjos. Agora, você me pergunta assim, mas Ivan, tudo bem. Então, Jesus vai vir buscar a igreja. A igreja foi julgada, Jesus vai vir buscar a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitaram. Os mortos ímpios não ressuscitaram. Os vivos que creram em Cristo vão ser transformados. E os vivos ímpios? O que vai acontecer com eles? Jeremias, capítulo 25, verso 33, nos dá a dica, olha. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Sabe, o diabo, gente, vai ficar aqui na terra. A terra vai ficar desolada e vai ficar presa aqui por 1000 anos. Sabe, aqui vai se tornar um abismo. Essa terra vai se tornar um abismo. Quando Jesus vir com todo poder e glória, gente, para buscar a igreja, a glória dele é um fogo consumidor, sabe? A glória dele vai transformar os vivos que creem. Nós vamos ser glorificados pela glória dele. Mas os ímpios que estão apegados ao pecado vão ser mortos. Eles não vão conseguir olhar para a glória de Deus, sabe? Eles vão ser mortos, vão ser como esterco na terra. E Satanás então não vai ter ninguém para tentar aqui na terra mais. Vai ficar aqui preso durante 1000 anos aqui nessa terra. Tudo escuro, tudo devastado, sabe? A Bíblia diz que o céu se enrolará com um pergaminho, sabe? Os elementos abrasados se desfarão, Pedro diz. Então tudo vai se queimar, tudo vai ser destruído por fogo aqui na terra. A gente vai ficar aqui devastado. Até vai ficar um abismo. E o diabo vai ficar aqui preso por 1000 anos aqui nessa terra sem tentar ninguém, tá? E durante esses 1000 anos nós vamos estar no céu julgando os anjos, né, ímpios e os próprios pecadores também que rejeitaram a palavra de Deus. Nós vamos estar julgando, né? É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, tá bom? Então, tá bem claro, não é verdade? Tá bem claro. A palavra de Deus, quando você pega um texto aqui e outro texto ali, você vai se juntando as peças, você vai fazendo quebra-cabeça, montando quebra-cabeça. Então você vê como que é maravilhosa a palavra de Deus, gente. É linda, tá? É linda. E aí, nós vamos então para a última fase do juízo. Qual que é a última fase? Né? O juízo final, que é a ressurreição para a morte, para a condenação. Né? Após o milênio, quer dizer, depois de 1000 anos, né? Os ímpios serão ressuscitados e julgados segundo as suas obras. Satanás será solto. Por que Satanás será solto? Ele está aqui preso por 1000 anos, né? Mas quando a Nova Jerusalém descer do céu, os ímpios vão ser ressuscitados, né? Satanás agora ele vai tentar essa nação, ele vai ser solto, agora ele vai tentar todo mundo ali, porque ele já está perdido mesmo. Os ímpios foram julgados e condenados, não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. E o que Satanás vai fazer, né? Ele vai agora, junto com os ímpios, a batalha do Armagedon, gente. Eles vão agora tentar tomar a cidade santa pela força. Ele fala assim, bom, vamos tentar a última atacada. Nós somos perdidos mesmo. Já viu aquele ditado? Perdido, perdido, truco. Então o diabo vai fazer isso. Ele vai agora estar perdido, já está sentenciado. Todos os ímpios também já estão sentenciados. Então agora eu vou fazer o quê? Vamos tentar a última atacada. Satanás ele é ardiloso, gente. Ele é ardiloso, sabe? O que diz Apocalipse capítulo 20, verso 11, 12, 14 e 15? Diz assim, olha. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quando fala segunda morte, gente, é segunda morte mesmo. Não vai ter essa de a pessoa ficar queimando. E as pessoas lá no céu, meu filho está lá queimando no inferno, tadinho dele. Você acha que vai ter felicidade no céu assim? Não, gente, Malaquias diz que não vai ficar nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4 diz que não vai ficar nem raiz nem ramo do mal. O mal vai ser estipado para todo sempre, gente. Logicamente, cada um vai pagar o seu pecado. Vai queimar de acordo com a gravidade do seu pecado. Depois vai ser extinto para sempre. Então, esse aqui, por toda a eternidade, se fogo eterno, a consequência dele vai ser eterna. Porque as pessoas vão queimar, cada um vai pagar o seu pecado todinho. Cada centavo do seu pecado vai ser pago. Sabe? E aí então, vai ser extinto, vai ser exterminado. O mal nunca mais vai se levantar, gente. Porque seja sincero, gente, seja sincero. Você acha que Deus, que é um Deus de amor, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio,
que a destruição é um ato estranho para Deus, sabe? Destruir o ímpio é um ato estranho para ele, porque Deus é o Deus de amor, ele é o Deus criador. Você acha que se Deus teria prazer de deixar uma pessoa queimando pela eternidade? Uma pessoa viveu 40 anos, morreu no pecado dela, 40 anos morreu no pecado dela. Agora, não vai queimar 40 anos. Não seria justo ela queimar 40 anos? Mas supomos que ela causou mal para mais 40 pessoas, que também viveram 40 anos. Multiplica os 40 por 40. Vamos lá colocar 1000 anos. Seria justo, não seria justo? Seria justo queimar por 1000 anos. Mas agora queimar a eternidade? Ué, que Deus que é esse, gente? Né? Deus justo? Deus, gente, tem balança justa. Deus julga com justiça. A balança de Deus é justa. Se um juiz aqui na terra, veja bem, gente, se um juiz aqui na terra julga um ladrão de galinha, que roubou uma galinha para comer porque estava com fome, condena ele à prisão perpétua junto com um serial killer que matou 100 pessoas, os dois a pena perpétua, você não acha que esse juiz é injusto? Como que pode um juiz condenar um coitado que roubou uma galinha a pena perpétua com um cara que matou 100 pessoas? Então o juiz vai dar uma pena para aquele lá, tanto tempo que ele furtou, ele roubou, ele vai pagar o preço dele ali, e esse que matou 100 pessoas aqui vai pagar o preço dele, sabe? Isso é justiça. Então, se aqui na Terra a gente acha injusto isso, quando mais um Deus de amor, gente, um Deus que é santo, justo e bom. Então essa doutrina, gente, do inferno queimar por toda a eternidade, ela desfigura o caráter justo e amoroso de Deus. Isso é coisa do diabo. Você sabe que tem pessoas hoje que são ateias, porque elas dizem assim, como que eu posso acreditar num Deus sádico desse? Um Deus que deixa a pessoa queimando. As pessoas acabam deturpando o caráter de Deus, gente, amoroso, santo, justo e bom. Quando você tem a plena convicção da justiça de Deus, que Deus é um Deus justo, você se alegra na justiça dele. Você sabe que ele não vai fazer nada de injusto. Sabe que até as mães que perderam seus filhos que não vão ser salvos, nesse dia Jesus vai enxugar de nós toda lágrima, gente. Toda lágrima. Todo mundo vai dobrar o joelho, Senhor Deus, o Senhor é justo, o Senhor é santo, justo e bom. Porque o Senhor fez tudo, o Senhor deu a vida para salvar o pecador, mas ele não quis. Não foi que Deus não quis. Sabe, as pessoas não vão se perder, gente, por causa do pecado, mas por causa de rejeitar a salvação. Porque Cristo morreu por todos. Porque todo aquele que nele crê será salvo, mas ninguém crê, tem gente que não crê. Então Deus morreu, Deus amou o mundo, gente, o mundo. Mas se o mundo não quer ser salvo, não é por causa da culpa de Deus. Então todo joelho se dobrará diante de Deus, gente, confessará, o Senhor é justo, santo e bom. Sabe, então a mãe que vai perder o filho vai enxugar a lágrima dela, Jesus vai enxugar a lágrima dela. Sabe, a nossa lágrima vai ser enxugada. Então, gente, por favor, medita nessas coisas, tá? Não deixe ser enganado por coisas que as pessoas falam por aí. Busquem se aprofundar na palavra de Deus. E olha que diz Pedro, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 10 ao 12. O último verso nós vamos ler agora, olha. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Então, presta atenção, gente. Olha ao seu redor. Olha as profecias se cumprindo ao seu redor. Jesus está prestes a voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Será que ele vai pegar a gente desprevenido? Será que nós vamos estar afastados dele? Aonde você vai querer estar no dia que Jesus voltar? Você vai querer estar num baile funk? Você vai querer estar numa roda de pagode? Vai querer estar consumindo drogas quando Jesus voltar na nuvem do céu? Ou você vai querer estar junto com a sua família, adorando a Deus, na igreja, junto com os irmãos? Onde você vai querer estar? Sabe? Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Busca o Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus permita que você realmente entenda, né? Que você entregue o coração a Jesus para que não seja tarde demais para você. Amanhã nós vamos estudar sobre a morte, tá? Um tema muito importante também que você precisa conhecer. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo Ivan.